livros, novidades, tudo ao alcance das mãos, como uma casa repleta de gravuras, letras e aventuras para todas as idades, maletinhas e fantoches, animais e futebol, ratinhos comendo queijo, foguetes, lua e sol. Jogos de quebra-cabeça, carro, brinquedo e caneta, poemas, histórias e música, tudo alegrando os alunos que, investigando, procuram, além de uma aventura, pensar e abraçar a cultura. Completando este poema, algo novo conhecendo, a escola assim nos mostra uma grande biblioteca cheia de muitos saberes de amor e descobertas. Muito bem. E aí, com este poema infantil, uma visita chamada Leitura, com as crianças de Marta Brandão, que é a nossa convidada de hoje do programa Café com Poesia. Muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Satisfação, um prazer enorme recebê-la aqui. Obrigada. E queria saber, de início, como começou a sua trajetória dentro da literatura infantil, das artes, enfim. Você que é pedagoga, né? Sou pedagoga. Como iniciou tudo isso? Sou uma eterna criança. Tudo iniciou na infância, aquela menina que gostava de sonhar, subir numa árvore, olhar o céu, pensar, né, o que tinha lá depois do céu. Então, sempre eu fazia esses questionamentos. Irritava muitas vezes a minha mãe com essas perguntas. E trabalhei sempre com criança. A minha trajetória profissional na educação, como pedagoga, professora. Uma coisa interessante é que eu nunca deixei de ser uma professora, não só uma pedagoga. Por quê? Porque a visão é diferente. Com a pedagogia, nós temos acesso a um todo, mas como professora é aquele contato com o aluno, aquela troca de conhecimentos, aquele prazer, não é, de levar e de receber. Eu acho que nós recebemos mais do que nós damos a eles. E aí o que aconteceu? Trabalhando com educação infantil, sempre brincando, a tia Marta, né? E eu me chamo assim, ainda hoje eu me sinto a tia Marta. E com as minhas sobrinhas em casa, né? Tia Marta conta uma historinha, né? Tia Marta brinca comigo. Bom, então esse universo infantil é a grande marca da minha personalidade. Através da imaginação, da música, do sonho, do encantamento, da magia, da aventura, eu me sinto viva. Preciso ter tudo isso para me sentir o que eu sou. Então, uma das questões assim que me deixam a pensar, o que será das nossas crianças se elas não sonharem mais? Se elas não brincarem com o peão, se elas não jogarem pedrinhas, se não conseguirem fazer, erguer uma pipa, não é? Tudo isso lembrança da nossa infância, não é isso, Chico? Mas que precisa estar presente. Então aí eu fui pensando nas historinhas contadas também pela vovó. E eu fui reunindo todas essas coisas. Claro, não esqueço também do contemporâneo, a tecnologia. Nós não podemos fechar os olhos para ela, porque está tomando conta, né, do mundo, nossa sociedade educacional. Então, como fazer? Não é? A criança vai deixar de ler por causa do computador? A criança vai deixar de sonhar porque os programas já trazem os desenhos e tudo mais? Não. A tecnologia, nós precisamos usá-la em nosso favor. Ela vai nos dar, muitas vezes, um resultado mais rápido, uma forma mais interessante, mas as nossas mãos, não é? O nosso olhar, o nosso sentimento, ele não pode ser substituído pela máquina. Então, o que é que a gente tem feito? Criei uma oficina pedagógica com a minha experiência, a qual eu chamo oficina de filosofia, poemas
e arte. Nesta oficina, são 3 momentos que realmente eu faço, mas é conjunto. Por exemplo, na filosofia, eu tive o prazer de iniciar um trabalho no Colégio Santa Úrsula, há um bom tempo atrás, e foi o que abriu os meus olhos. Não é? Aquelas questões, né, que representadas sempre pela grande interrogação de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu quero ser, o que eu sou, me instigou a pensar mais, e é com que eu tenho alcançado em parte, não é? Porque a filosofia, ela não dá respostas, ela faz novas perguntas. Isso é o que é o gostoso da vida, né? Não se acaba por aqui. Através da filosofia, nós fazemos, como é que nós trabalhamos com as crianças? Filosofia para Crianças, um programa muito interessante que foi criado nos Estados Unidos por um professor de ciências, matemática, né? E Metternich Lipman, ele escreveu novelas filosóficas. Por que um professor de matemática iria se preocupar com a letra? Esse trabalho. Esse trabalho é um programa, e nós temos na educação infantil, que é o Rebeca, Tá. e Sal e Guga, e o Pimpa. Não sei se está por aqui. Como se Rebeca. dá, né, essa divisão? Pela faixa etária. As crianças menores têm acesso à filosofia, e como o programa se desenvolve através das séries, não é? Educação infantil, depois vem o ensino fundamental e até o ensino médio. Já no ensino médio, a gente já faz um tipo de atividade diferente. Os jovens, eles têm muitas perguntas e também têm muitas queixas. Eu acho que tem muita queixa mais, né? Começa a ver o mundo com um outro olhar, não é criança, não quer ser criança. E quando alguém diz, você é uma criança, então isso é a maior ofensa que ele pode receber. Mas aí, através, né, o protesto, a irreverência do jovem, tudo isso a gente vai trabalhando, né, através de temas como saudade, temas como amor, como morte, e eles são provocados, né, no diálogo que a gente estabelece. A forma como nós trabalhamos é em círculo, para que todos possam se ver, trocar ideias, e utilizando uma forma do próprio programa, que eu acho muito interessante, é que quando nós falamos, atropelamos muitas vezes as pessoas, né? E isso é um hábito muito comum na nossa cultura, né, brasileira. Então, um instrumento pode ser uma bolinha, que eu utilizo o dado, e ele vai passando, os meninos jogam, não há perigo, né? Porque não machuca. E aí eles vão, se alguém tiver com o dado, é aquela pessoa que irá falar. Outro pode inserir algum tipo de pergunta, conhecimento, e assim eles vão, concordo, discordo. Então a gente vai provocando, de fato, um diálogo. E os números que estão Não, os números são aleatórios, não é? Mas pode também representar alguma atividade quando é uma atividade programada. Por exemplo, um jogo onde a gente tem alguns temas. Então, vamos escolher, está lá numerado, então eles podem também fazer, né? Se caiu no 1, pergunta número 1, e ali eles vão. E o importante é que não chamamos de professor nessa relação. Nós coordenamos aquela fala, mas o mínimo possível. Nós só vamos intervir se realmente precisar aprofundar mais aquele conhecimento. Bom, esta é a filosofia, mas por que eu estou falando nela? Porque esse material é de Darcísio Muraro, do Instituto de Filosofia, encontra-se no Paraná, em Curitiba, e eles também leem esses livros como um paradidático, como a escola costuma dizer. E este livro, Dúvida, não é? Ele é o que inicia todo esse processo. Na Bienal de 2015, nós apresentamos este livro através do teatro. Trabalho muito interessante. Mas tudo bem, filosofia, né? Aí
As estrelas, né? As Algo estrelas. que faz a gente pensar, né? Uhum. Contar estrela não é bom, não é isso, Chico? É. Parece que o nariz cresce, cria verruga, alguma coisa assim. Mas as estrelas, né? A gente começa brincando, os meninos não querem a princípio, principalmente os jovens, que eu tive a oportunidade de trabalhar a filosofia na escola Benedito de Moraes, que, por sinal, naquele dia eu o encontrei, né, perdida no caminho. Foi exatamente. E Foi você me levou até lá, a né? escola. E então a gente põe, né? Esse conezinho, esse chapéuzinho, né? E isso já incita o jovem, a criança, e porque é brincadeira, é conto de fada, né? É o mágico, né? É aquele que a gente dá filosofia, da pedra filosofal, como se chama, esse filme que muita criança gosta, né? E muito jovem, até adultos mesmo. Mas é porque você sabe melhor do que eu. Porque quando a gente se veste, a gente vira um personagem, é mais fácil a gente falar e é mais fácil ser ouvida. Mas a relação, por exemplo, essa da filosofia para a criança, é que eu acho muito interessante. Gostaria que você esmiuçasse mais como é essa relação da filosofia, como é que a criança absorve isso. Bom, pensar. Tudo, como eu falei, parte, não é, da grande interrogação, pensar. E o programa, ele tem como objetivo pensar bem. O pensar bem, há sim críticas sobre este programa de filosofia, porque não, ele induz. Não, ele não induz. Alguns filósofos questionam, né, o estudo da filosofia com crianças, né? Com jovens, tudo bem, está lá no currículo escolar. Mas a filosofia significa amor à sabedoria, amor ao conhecimento, amigo do saber. Então, a criança é quem mais representa a filosofia, na fase dos porquês, né? E segue pela vida fora. Tem muito adulto perguntando porquê e deve continuar. Por que a criança tem a relação com a filosofia? Primeiro, porque ela pergunta tudo, ela é curiosa, não é? Ela vai buscar sempre alguma coisa, ela pode cair, ela não está pensando, ela gosta da aventura, o descobrir, não é? Então, tudo isso é pertinente à criança. Então, elas vão filosofando até sem saber que estão filosofando, na verdade. É muito interessante isso, porque a filosofia, hoje, inclusive, parece-me que saiu do currículo como uma matéria obrigatória e tornou-se optativa. E é importantíssima a filosofia, né? Muito importante. O processo de reflexão, de entendimento, não é? Não só, de todas as coisas, não é? Então, dos valores, não é? A questão da ética, a questão da moral, da psicologia, né? Tudo está embutido na filosofia. E como passar isso para a criança? E a relação da filosofia com a arte. Então, a arte que não fica só na área do pensamento, mas que ela é construtivista, ela vai para a ação. A arte, ela materializa o pensamento, não é? Sim. Então, eu gostaria que, se você pudesse esmiuçar mais isso, depois do nosso intervalo, que vai acontecer agora, a gente vai tomar um cafezinho e, ao retornar, se você pudesse esmiuçar. Já já a gente retorna com a Marta Brandão. Já já. Retornando então ao programa Café com Poesia, conversando com a pedagoga, artista, poeta, Marta Brandão. Então a gente estava falando sobre o processo criativo, falando sobre a filosofia, principalmente voltada para a criança, não é? E o processo criativo. E essa experiência que você tem, desse trabalho que você faz, como é que você define, como é que você consegue extrair isso, esse processo criativo da criança? Bom, chamamos investigação a esse processo.
E então nós trabalhamos com as crianças de uma forma livre, o pensamento vai fluindo, depois ela já vai trabalhando um conceito e discorda, concorda de um amiguinho, e ali eles vão fazendo crescer, não é? Conceitos e ideias que muitas vezes não são nem entendidas pelo outro colega, e assim a gente vai fazendo deste diálogo, um processo criativo. Surgem então as falas, né? E alguém fala algo assim interessante e se reporta a quando era criança, no caso do jovem, ou a própria criança se reporta também aos pais, aos adultos, e todo esse diálogo que vai acontecendo, ele vai dando para mim, né, aquela ideia de que eles estão absorvidos mesmo naquele processo imaginário, daquela coisa gostosa, onde não há impossível. Então, é aí, neste momento, e vai chegando, não é, essa questão do imaginário, a realidade e a imaginação. E uma coisa muito interessante é que, por exemplo, na filosofia, a mentira, ela não é uma mentira, né? Ela é uma verdade da qual só eu tenho esse entendimento, mas para mim é verdade e para você, não é? É uma inverdade, não é verdade? Não é verdade? Sim. Mas o que acontece? A criança tem esse dom de acreditar em todas as coisas. E quando ela tem um conceito, aquele conceito é o que vale, não é? Não pode ser destruído. Tanto que quando uma mãe fala assim, Paulinho, você não pode fazer isso, jogar a bola dentro da sala, porque tem um vidro e vai quebrar. Mas aí ele sempre procura uma forma, eu estou jogando a bola numa posição que não vai quebrar, mas ele não abre mão daquele conceito. Quero jogar a bola aqui. E por quê? Porque sim. Não é? Então, eles têm a própria tendência egocêntrica, né, na criança, em que o que ela quer fazer, ela faz. A gente pega, não é, daí para o processo imaginativo. Então, eu posso tudo. Uma vez uma criança falou assim, eu vou voar e tal, e um coleguinha disse, você não pode voar, você não é um pássaro, mas na imaginação eu posso tudo. Então, é uma resposta sábia. Sim. Não é? Contida aí a filosofia. Não é? Essa possibilidade de ver, de crer, de viver o imaginário. Uma das coisas bem interessantes, crianças chegam mais a um nível como esse, quando ela viveu em família as historinhas infantis, os contos, não é? O lobo que fala, o porquinho que fala, não é? A fadinha que voa. E tudo isso para eles, o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, não é? Tudo isso é uma realidade. Isso tem a ver com o ambiente e a vivência dessa criança. Sim. Porque uma criança, vamos fazer uma análise aqui de uma criança que vive no sertão. Que essa criança não sabe quem foi o Lobo Mau, essa criança não sabe quem é Papai Noel. Então, o universo dessa criança é brincar com ossos de animais do sertão, ou com seixos do rio. Então, claro que o imaginário dela, aquilo ali é um boi, suponhamos um seixo, né? Uhum. Então, um sabugo de milho é um cavalo. Então, é uma coisa muito interessante, porque a imaginação e a criatividade, ela não tem um direcionamento como ela se encontrasse num outro ambiente que impusesse ela aquele pensamento, não é? É verdade. Então, porque o lobo mau é uma coisa criada pelo adulto, não é pela criança, né? E eles incorporam, né, aquela... Mas o que acontece no sertão, Chico? Existe também um folclore. Sim. Não é? E que eles conhecem o Saci Pererê. Sim. Não é? Ouviu falar. Sim. Na mula sem cabeça. Sim. Né?
E é como você fala, a criança, ela representa o imaginário. Então, ela pega uma pedra, como você mesmo falou, uma pedrinha e tudo, e ela dá nome, é uma pessoa. Me lembro bem, até uma experiência pessoal, que antes de almoçar, de vir à mesa na minha família, eu ficava brincando com os garfos. E eu não sei porquê, mas eu achava que o garfo era mulher e a faca era homem. Olha só, eu não estava nem ligado ao feminino e masculino, mas por que eu achava que a faca era um homem? Porque estava de calça comprida, aquele modelo. E o garfo era mulher, porque o garfo tem aquela sainha. E não adiantava. Não, a faca, não. O garfo é a mulher e a faca é o homem. Então, a criança, ela dá vida, ela cria personagens, sim, não é? E a criança que não tem essa cultura nossa, dos contos infantis, até por uma questão social, socioeconômica, onde ainda não se explora tanto esse lado da vivência, não é, dele mesmo. Paulo Freire, o grande educador que foi, e fez essa relação. Precisamos conhecer a cultura, trabalhar e aprender a partir da cultura. É uma coisa muito interessante, porque eu tive contato com artistas, atores e diretores de teatro da América Latina durante esse meu trabalho com arte e tal, tanto aqui como em São Paulo, onde morei, no Memorial da América Latina. E eles trabalham muito os mitos de cada país. Os mitos. E muitos deles não entendiam que a gente trabalha muito mal os mitos brasileiros. Que está dentro são arquétipos, são coisas que existem e que vão existir para sempre, que está lá no nosso subconsciente e tal. Enfim, colocados pelos nossos antepassados. E eles trabalham muito bem isso, como você falou do Saci Pererê, como você fala do Caboclo d'Água, da região do Velho do São Francisco, como você, o Fogo Corredor, né? Então, essas coisas que assustavam, né? Mas que fazem parte da nossa cultura, fazem parte, isso existe, são mitos, e isso a gente usa muito mal. Não é? Essa simbologia, esses personagens, a gente usa mal, ou quase que não usa. Prefere usar os mitos de outros lugares, que não tem muita identidade com a gente, né? Desimportados. Exato. Eu achei muito interessante no povo do Peru, nos artistas de Peru, da Colômbia, Venezuela, Bolívia e tal. Eles trabalham muito isso, são muito fortes na sua identidade, entendeu? Já passa para a criança e tal. Era só essa ilustração que eu queria fazer. Mas você tem mais material que você trouxe aí. Bom, eu trabalho também o folclore, né, com a representação aqui da Emília, né? Trabalhamos até no Colégio de São José. Sim. E aí, não é uma simples fantasia, mas que transforma. Emília, que é um personagem brasileiro, Emília, do Monteiro, né? Lobato. De Monteiro Lobato, não é? Então deve-se a ele essa experiência, né, de trabalhar os mitos, né? Aí como é que você faz ela aí? Como é que você faz, Emília? Através da história, posso utilizar mesmo uma história de Monteiro Lobato, ou simplesmente, veja como está, né, para a criança, como representa. Quando ela vê esta peruca, Emília, aí Emília, no momento. Então, dali a gente vai conversando sobre os mitos, né, do nosso folclore, que tem muita coisa bonita para se explorar. Sim. E nós não ficamos só com os contos, né, de fada e tudo mais, mas quando trabalhamos com os contos, eu me reporto muito às fábulas, não é? Porque as fábulas, elas deixam, né, para nós um pensamento. Sim. E veja a relação da filosofia com as histórias infantis, sim, né? E com a história também para adultos. Então, ao colocar, não é, esse outro olha, maravilha. Instrumento, que a gente pode dizer assim, infantil, eu virei fada, né? De repente, a Marta virou fada. E a criança acredita. Tem até crianças que não me chamam mais pelo nome, não é? Diz, fada, fale comigo, não é? E a varinha mágica, eu posso ser o que eu quiser, pode. Aí eu brinco muito com eles e
toco com a varinha mágica, ele agora é um príncipe, não é? Ou então ele é um porquinho, e várias coisas que vão surgindo. Quando você falou da relação cultural nas histórias, Chico, é uma coisa que também eu tenho esse cuidado de fazer, né? Os temas, eles vão surgindo de acordo com a própria cultura. Trabalhei muito na escola também municipal Orlando Araújo. Sim. Não é? E lá você percebe que já é uma outra comunidade e as crianças transformaram. Foi interessante, da vivência, né, deles. Aí, de repente, alguém disse, eles não vão acreditar num dinossauro dançando, né? Mas é interessante ver. Os pequenininhos, não é? Já veem ali, era o dinossauro, ele é o dinossauro de fato. Mas os maiores, que bobagem, isso aí é a contadora de história que vestiu-se, né? Ele já não vai fazer esse tipo de comentário. Mas foi uma coisa interessante. Quando eu coloquei a música do dinossauro, os meninos criaram uma nova dança, um rap. Olha. E aí a musiquinha, que era uma música que levava a movimentos, já estava de outra forma apresentada. Então eu chamei os meninos, eles ficaram à frente e aí já cantaram de acordo com a vivência deles, né? O funk e tudo mais, e o dinossauro ficou atualíssimo. Se quem quiser ver o teu trabalho, ou te contratar, enfim, para você desenvolver essa ação que você desenvolve maravilhosa com as crianças, como é que faz? Onde te acha? Você tem contato? É o seguinte, eu utilizo como um cartãozinho de visita, né? De uma forma, isso aqui foi feito para ser um marcador de livro, mas quando eu distribuí para as crianças, virou o pirata. Sim. Porque eles colocaram, né? Colocaram nos olhos, isso aqui é o pirata. Então, brincaram. Então, é o que acontece. As coisas tomam outras formas, outros nomes na mão de uma criança. Um brinquedo, não é? Vira algo diferente. E aqui a oficina de poesia, filosofia e arte. Meu endereço, o e-mail, se encontra aí, telefone também. Oficina de poesia, filosofia e arte. martabrandão@gmail.com. martabrandão@gmail.com. Esse, inclusive, material é produto da oficina que você dá? Também, faço também, às vezes, a doação. E tem o seu telefone aqui, que é o 829-9311-6455. Isso. Te agradeço imensamente pela sua presença no programa. Vai voltar outras vezes aqui para a gente conversar. Um tema interessantíssimo. Muito obrigado, Marta, pela sua presença. E vocês até o nosso próximo encontro. Até lá.